Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado por Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós durante esse dia. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, que nós venhamos regozijar no Senhor, se alegrar no Senhor e na força do seu poder, agradecendo a Ele por tudo, pois nós deitamos, dormimos e acordamos, já estamos de pé, já estou aqui falando com Deus e falando com vocês, porque é Ele quem nos sustenta. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos trazer aqui o pãozinho diário hoje. O pão diário hoje está no livro de Isaías, Isaías capítulo 46, do versículo 1 até o versículo 10. Aleluia! Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. 46, 1 a 10, que fala: Bel está abatido, né? Aqui fala sobre a queda dos ídolos de Babilônia, pois Babilônia tinha muitos ídolos, mas Deus está declarando aqui a queda dos ídolos. Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras, e as cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvam e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, até que tenham cabelos brancos, eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. A quem se assemelhareis? Com que me igualareis e me comprareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives e ele faz um Deus, né? Aqui o Deus está com D minúsculo, que é um Deus com D minúsculo, é um ídolo feito por mãos de homens. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e levam e põem no seu lugar. Ali fica em pé e do seu lugar não se move, né? Se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Olha aí o que os ídolos fazem, né? As pessoas clamam e eles não respondem. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim deste princípio, desde o princípio, que fala desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Esta passagem, né, vai falar aqui da grandeza de Deus, né, e da diminuição, né, que poder nenhum não tem sobre os ídolos. E Deus aqui está usando o profeta Isaías para chamar a atenção do povo acerca dos ídolos, né? Aqui Deus está, né, sempre usa, Deus, né, como eu sempre falo, né, nas ilustrações, no pão diário todos os dias, né?
durante todo esse mês, está frisando acerca do poder de Deus e de ser... as pessoas buscam outros deuses que não, né? Deus com D minúsculo, que não é o Deus Todo-Poderoso. E ele aqui está, né, falando de pessoas que está, né, o profeta Isaías escrevendo, ele fala de pessoas que está abatido, né? Bel está abatido, Nebo, ele se encurvou, né? Eles se encurvavam, né? A Babilônia ali estava cheia de ídolos, aonde pessoas estavam fazendo ídolos e se curvando, né? Pedindo coisas para os ídolos, mas Deus disse, eles não têm poder nenhum, né? Aonde você põe ali, ele fica. Se você põe ele aqui, né, numa mesa, num estande, né, ou no altar, ele não sai dali, né? Porque é apenas uma imagem que não pode fazer nada por ninguém. Mas quando nós pregamos acerca dessa adoração a ídolos, há pessoas que não gostam, né? Criticam. Mas eu não estou falando aqui de mim mesma. Você viu que eu li a palavra. Eu estou falando da palavra de Deus, né? Quando a passagem está falando aqui que eles se assemelhavam, né? As pessoas se assemelham a eles, né? Como está escrito nos Salmos. Tem os Salmos, acho que é o Salmo 115, se eu não me engano, que vai falar sobre os ídolos, né? Ele tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não enxergam. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Então, eles não podem fazer nada, nem por mim, nem por você. É a palavra de Deus que está falando, né? E Deus, ele está chamando o povo, sempre chamando o povo, sempre chamando a atenção do povo a uma responsabilidade, a um entendimento, né? Abrir o entendimento, né? Tudo que Deus fala, ele cumpre, ele tem propósito. Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida, aleluia. E se Deus falou, vai se cumprir, né? Se Deus te prometeu algo, ele não é o ídolo que prometeu e não falou. Às vezes a gente até pede algo para um líder ou um ídolo e recebe, e a gente fica naquela ilusão, achando que foi aquela imagem que fez alguma coisa. Não foi. Deus é que faz pela infinita misericórdia dele. E a glória dele ele não dá para outro. Cuidado. A quem você está dando a glória? Aqui você está misturando a glória de Deus, porque ele diz na palavra dele, se você ler a palavra, o livro de Isaías fala muito acerca dos ídolos. Fala que Deus ele não dá a glória dele para outro. Se você recebeu algo da parte de Deus, dê glória a Deus. Não precisa dar glória a quem não é devido. Muitas das vezes as pessoas declaram, eu estou curado, eu recebi tal bênção, e depois volta lá a estaca zero. Por quê? Porque a glória está dando a glória não para Deus, está dando para os ídolos. E Deus, ele diz que na palavra dele está escrito, a minha glória eu não dou a outro. Entendeu? Se você está glorificando a outro que não é Deus, cuidado. Porque a mão de Deus, ela não está encolhida. A salvação está aí de graça, né? Ela é individual e ela é de graça, porque Jesus já comprou, né? Foi preço de cruz, de sangue. Não precisou pagar R$1, nem R$1. Foi de graça, né? Mas o reino dos céus, ele é tomado à força. Por quê? Porque nós temos que nos esforçar. Quando nós temos um compromisso com Deus, nós temos que fazer renunciar, né? Fazer renúncia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né? Não há ninguém ou nada que possa ser colocado ao mesmo nível que ele. Não há nada e nem ninguém que possa ser colocado no mesmo nível que Deus. Não pode, né?
O profeta Isaías, ele está aqui convidando o seu público a reconhecer a grandeza incomparável de Deus, né? Quando o profeta Isaías escreveu aqui, né, ele estava direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que ainda não estava no nosso meio, não estava no meio deles ainda, né? Como hoje ele está, a graça está derramada hoje, né? Nós estamos vivendo o tempo da graça, aleluia. Mas o próprio Deus, ele vinha, falava com os profetas. Deus, o poder de Deus estava sobre Isaías, porque Deus, quando chamou Isaías, Isaías estava lá no meio de um povo ímpio, né, desconcertado. Quando Deus chamou ele, ele reconheceu o erro dele, reconheceu o pecado, e ele pediu a Deus para queimar a língua dele, os lábios dele com a brasa viva do altar, para ele ser purificado e ser usado. E Deus purificou Isaías e começou a usar para anunciar a vida do Senhor Jesus, para anunciar, né, ali, levar os recados, as mensagens ao povo que estava vivendo na rebeldia, estavam vivendo adorando ídolos, estavam vivendo, né, de forma desordenada, mas muitos estavam sofrendo, mas assim mesmo não queriam, né? Como até hoje tem as rebeldias que a gente está falando, está pregando, está ali, ó, tentando. Se a gente pudesse abrir a cabeça, né, a gente abria para avisar. Estamos avisando acerca da volta de Jesus e acerca dos erros que as pessoas estão cometendo, porque a palavra do Senhor está escrito que, assim, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Você está lendo as Escrituras sagradas? Você está meditando na palavra de Deus? Aleluia! Porque se nós começarmos a ler, um dia também eu fui e vivi nessa ignorância. Eu vivi porque eu não conhecia as Escrituras. Apesar de que eu tinha uma fé inabalável, mas eu não li a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Quando eu comecei a ler, as vendas dos meus olhos foram caindo. E muitas coisas, né, eu sei que é errado, eu já não faço, não pratico, né? E quando eu faço algo errado, imediatamente eu peço perdão para Deus e peço que eu não venha mais a fazer aquilo, porque a gente está aqui nesse mundo, está sujeito a errar, a ser acometido com uma enfermidade, qualquer coisa de ruim. Estamos aqui na terra ainda, mas nós temos que todo dia procurar nos converter, né? Porque aqui, como o profeta Isaías, ele estava falando, né, que o povo, né, chamando a atenção do povo, mostrando a grandeza de Deus e que ninguém poderia ser comparado a Deus, né? Por conta de tantos ídolos que aquele povo carregava até nas costas. Aleluia. Como eu também já andei atrás beijava os pés da imagem, né? Mas como eu já falei aqui, já fiz muito isso, mas eu era uma mulher oprimida, porque eu precisava de libertação. Eu precisava, Deus tinha um chamado comigo, um propósito, né, que nem eu sabia ainda, e Deus, ele me chamou para cumprir o propósito dele na minha vida, né? Desde criança, muito criança, que o inimigo ele já tentou, né, ceifar a minha vida, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, a gente só morre na hora que Deus quer, não é a hora que o diabo quer, não. Aleluia, né? O Senhor, né, ele é o criador dos céus e da terra, né? Deus é o criador do céu e da terra, o Senhor de toda a criação, e sua soberania é absoluta. Nada pode realizar com o seu poder e autoridade, né? Nada pode rivalizar, nada, né? Quando Deus elimina, né, determina alguma coisa, essa coisa vai acontecer. E na sua vida, se Deus te prometeu algo, né? Se Ele te fez uma promessa, vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Se renda aos pés do Senhor Jesus hoje, né?
Aceite Ele como seu único suficiente Salvador, porque Ele é o suficiente para nós. Amém? Que Deus abençoe.